Olá, boa noite. 7 horas, 8 minutos. O BATV está no ar e as despedidas da cantora Preta Gil é um dos nossos destaques de hoje. Mauro antecipa as informações pra gente. Mauro Chieta. Boa noite, Sodac. Boa noite a todos. O corpo de Preta Gil foi velado no Rio de Janeiro e em seguida cremado. E amanhã, aqui no Santuário de Santa Lúcia dos Pobres, será celebrada uma missa de 7º dia para a cantora. É uma oportunidade para os fãs prestarem uma homenagem a Preta Gil, que morreu no domingo passado de câncer. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Sodac. Até já, Mauro. E agora veja comigo aqui no telão outros destaques de hoje do BATV. A operação retira barricadas usadas por bandidos para dificultar a entrada de viaturas em bairros de Salvador. Vitória ainda não venceu como visitante e busca feito inédito amanhã contra o Mirassol. Já o Bahia terá uma dupla de zaga inédita nesta temporada no jogo contra o Juventude. E no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, marcha na luta por direitos lota as ruas do centro de Salvador. E uma reportagem especial vai contar como a inteligência artificial ajudou o Arquivo Público da Bahia na construção de um projeto que resgata a dignidade de pessoas que foram escravizadas. Veja só um trechinho. Como estas imagens foram feitas usando a tecnologia do futuro, cada vez mais em nosso presente, para resgatar o passado. A gente cruzou informações sobre marcas de nações africanas, características de nações africanas, base de dados de fotografias que nós temos aqui. Cruzamos essas informações dentro da IA, dando um prompt bem específico para reproduzir as características dos fenótipos das nações africanas, sudaneses, que é a maioria que vieram para a Bahia, para que a gente possa alcançar ao máximo a realidade dos fatos. É imperdível, gente. E hoje também tem encontros negros em Salvador. Beatriz Oliveira, boa noite. Boa noite, Sodac. É você que nos acompanha. A gente vai falar de um encontro muito importante para debater o protagonismo das mulheres na sociedade, sobretudo a mulher negra, nesse dia 25 de julho. Já eu volto com mais informações. Até já, Bia. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje. Vamos juntos. BATV já está no ar. E o BATV começa falando das despedidas à cantora Preta Gil. O velório e cremação aconteceram hoje no Rio de Janeiro e amanhã tem missa de 7º dia em Salvador. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Mauro Chieta. Mauro, mais uma vez, boa noite para você. Diz aí pra gente onde é que vai acontecer a missa de 7º dia e qual vai ser a programação. Boa noite, Sodac. Boa noite a todos. A missa de 7º dia da cantora Preta Gil será celebrada aqui no Santuário de Santa Lúcia dos Pobres, amanhã às 4 da tarde, aberta ao público. A cerimônia será presidida pelo padre Lázaro Muniz. Preta Gil era devota de Santa Lúcia dos Pobres e apoiadora das obras sociais. Nos últimos anos, inclusive, ela promoveu várias ações solidárias para ajudar a instituição. A cantora realizou, por exemplo, 2 bazares beneficentes que arrecadaram R$21 mil, dinheiro que foi usado na compra de medicamentos e materiais hospitalares. Preta também fez uma live durante a pandemia que conseguiu arrecadar R$11.500 para o projeto do Hospital de Olhos das Obras Sociais, atualmente em construção. O dia foi de despedida a Preta Gil. O corpo da cantora foi cremado hoje no Rio de Janeiro. Pela manhã, familiares, amigos e centenas de fãs se despediram da artista que foi velada no Teatro Municipal da capital fluminense. A repórter Camila Marinho, enviada especial da TV Bahia, acompanhou as homenagens. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa, nós perdemos a viagem. A fila começou a se formar antes mesmo das 7 da manhã, ainda com as portas do Teatro Municipal fechadas para o público. Gente que admirava não só a artista Preta Gil, mas principalmente a mulher alegre e de muita força. Pela força que ela passou para todos nós, que eu também estou com 1 ano que eu tirei um câncer de mama. Então isso aí foi um legado que ela deixou para todos nós, a grande guerreira que ela foi. Preta Gil morreu no último domingo em Nova York por complicações de um câncer no intestino. Ela passou mal na ambulância a caminho do aeroporto quando se preparava para voltar ao Brasil.
A decisão de velar o corpo no Teatro Municipal atendia a um desejo da própria cantora. E uma legião de fãs de várias partes do Brasil veio se despedir. Entre eles, baianos, como Arquimedes, amigo pessoal de Preta. Tivemos a oportunidade de conviver com essa pessoa extraordinária durante tanto tempo, que fez parte das nossas relações de amizades bem próximo. E estou aqui de uma forma muito triste, enlutado e pedindo a Deus que acolha em sua corte celestial a nossa querida amiga Preta Gil. Um cartaz e muitas homenagens. Baiano de Ubatã, mas morando em São Paulo, seu Antônio fez questão de vir ao Rio para a despedida. Estou feliz porque pelo menos eu vim fazer essa homenagem a toda a família Gil e a todos os baianos. As portas do Teatro Municipal foram abertas pouco depois das 9 da manhã. O caixão com o corpo estava logo na entrada, cercado de muitas coroas de flores e um telão de LED que alternava imagens de vários momentos da artista. Família e amigos ficaram numa área reservada. O filho Francisco foi um dos primeiros a se aproximar do caixão, bastante emocionado. Durante toda a manhã, foram muitos os artistas que passaram pelo teatro. Entre eles, os cantores Péricles e Tiaguinho, que chorou bastante, e as atrizes Cláudia Abreu e Malu Mader. A primeira-dama Janja estava acompanhada da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Xande e Carla Pérez também fizeram questão de vir de Salvador para a despedida. Ivete Sangalo, muito emocionada, e o marido, Daniel Cadi, também vieram, além de Dito Espinheira, produtor pessoal de Ivete e amigo pessoal de Preta Gil. O secretário de Cultura veio representando o governador Jerônimo Rodrigues. Mas, sobretudo, o carinho da população baiana, eu tenho certeza, com essa artista que deu tanto, que entregou tanto à nossa cultura, mas também com um discurso sempre muito forte de representatividade, de liberdade, de empoderamento, sobretudo das mulheres negras. A previsão era de que o velório fosse realizado até 1 da tarde, mas já são quase 2 e as portas do Teatro Municipal seguem abertas, porque aqui do lado de fora a fila ainda é enorme. São centenas de pessoas que estão aqui há horas tentando entrar, enfrentando uma longa fila para conseguir entrar no teatro e dar o último adeus à cantora Preta Gil. Dona Gildete foi uma delas e esperou até o final para levar o carinho da Bahia. Porque baiano é sangue, né? Baiano todos somos uma pessoa só, para dar um adeus a ela e para cumprir a minha obrigação. Depois que o teatro fechou para o público, apenas os mais próximos ficaram. Márcio Vitor, do Pissirico, não escondia a emoção. Eu acho que é meu pior momento da minha vida. Eu tô perdendo uma pessoa que sempre me amou, sempre brigou por mim, sempre brigou pelo Pissirico, comigo, pela minha mãe, pela minha família, pelo meu povo. Ela que me trouxe aqui para o Rio, que me deu visão do mundo. Gilberto Gil saiu amparado por Flora Gil. Por volta das 3 da tarde, o caixão com o corpo de Preta deixou o teatro, levado por bombeiros, pelo filho Francisco e por Carlinhos Brau à frente. Porque ela viveu 100 anos em 50. Preta se dedicou a libertar pessoas. Viva Preta, porque Preta vive sim. A gente sabe que o espírito vive. Viva a luz dessa mulher. Uma multidão acompanhou a saída do teatro com aplausos e muita emoção. De lá, o carro do Corpo de Bombeiros seguiu em cortejo até o cemitério da Penitência, no bairro do Caju. O corpo de Preta Gil foi cremado numa cerimônia fechada para amigos e família. A cantora Preta Gil assumiu o lugar do comediante Paulo Gustavo, também já falecido, na missão de arrecadar fundos para as obras sociais Irmã Dulce. A superintendente da Osídio, Maria Rita Pontes, disse que os dois são pessoas do bem, que tiveram uma passagem rápida por essa vida, mas que conseguiram deixar suas marcas a partir de uma caminhada de amor ao próximo, respeito à diversidade, empatia e compaixão, valores que Santa Dulce pregou em vida. Sodac. Obrigado, Mauro, pelas informações. Eu vou mudar de assunto agora para dizer que barreiras improvisadas, usadas por grupos criminosos para impedir a circulação de viaturas nas ruas de alguns bairros de Salvador, foram retiradas pela Polícia Civil hoje de manhã. O Departamento de Polícia Metropolitana, o DEPOM, deflagrou a Operação Barricada 2, nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira. Mais de 15 ruas foram desobstruídas.
Segundo a polícia, pedras, entulhos, carcaças de geladeiras e outros objetos serviam para restringir a circulação e consolidar o domínio de alguns grupos criminosos nos bairros. Também foram retirados pontos de energia elétrica improvisados em postes que serviam como pontos de vigilância nos locais. Ninguém foi preso. Uma equipe de jornalismo da Record Bahia foi agredida na manhã de hoje durante a cobertura de um acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida Garibaldi, aqui em Salvador. A situação aconteceu ao vivo durante o programa Bahia no Ar e envolveu o repórter Matheus Borges e o cinegrafista Tarcísio Lima. O homem que aparece no vídeo, que seria o marido da motociclista, agrediu fisicamente a equipe com socos e gritos. Não conseguimos o contato dele. Repórter e cinegrafista registraram um boletim de ocorrência na 7ª Delegacia no Rio Vermelho. O cinegrafista passou por exame de corpo de delito. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, Sinjorba, a Associação Baiana de Imprensa, ABI, e a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, repudiaram as agressões e classificaram como inaceitáveis. O Sindicato dos Trabalhadores em Rádio, TV e Publicidade do Estado da Bahia, o Sinterp, também se manifestou pedindo respeito a todos os profissionais. A Rede Bahia repudia e lamenta a violência sofrida pelos profissionais e se solidariza com os colegas. Vamos conferir agora os destaques do G1 Bahia, aproveitando para fazer um alerta. Delicatessens de bairros nobres de Salvador são autuadas por venda de produtos fora do prazo de validade. Para ver todos os detalhes, acesse o QR Code. A gente vai para um rápido intervalo. A TV volta já. BATV de volta, vamos falar agora de futebol. Daniela Leone já está por aqui e ela começa aí com as notícias do Vitória, que tenta respirar um pouco mais no Brasileiro, né, Dani? Boa noite, Sodak, obrigada. Boa noite a todos. Os rubro-negros querem respirar e comemorar longe de Salvador. O Vitória joga fora de casa no interior de São Paulo amanhã contra o Mirassol. O rubro-negro tenta não apenas se manter fora da zona de rebaixamento, como se distanciar ainda mais dela. E para isso, vai em busca de um feito inédito nesse Brasileirão. Invicto a 3 jogos, o Vitória tem um desafio fora de casa. Com o objetivo de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, encara o Mirassol amanhã à noite, no interior de São Paulo. Fora de casa todo jogo é difícil, então a gente vai preparado para sair com os 3 pontos. O rubro-negro ainda não venceu fora de casa nesta Série A. São 4 empates e 4 derrotas em 8 jogos disputados. Um aproveitamento de 16%, que faz do time o 5º pior visitante do campeonato. Para vencer fora de casa, o Vitória conta com Renato Kaiser. Artilheiro do time na temporada, o centroavante é titular desde que chegou ao elenco e quer balançar as redes pela primeira vez longe de Salvador. Ataque e defesa vão precisar estar sincronizados para encarar o Mirassol. A equipe paulista não perde há 7 jogos. A gente acompanha, né, o Campeonato Brasileiro, muito difícil, um campeonato muito difícil, então não tem jogo fácil. A gente respeita todo adversário, é um time bem treinado, o time do Mirassol, mas nos impor também fora de casa e tentar conseguir um grande resultado lá. O Vitória é o time que mais sofreu gols no finalzinho dos jogos da Série A e, portanto, precisa ficar atento até o último apito. E o Bahia joga em casa na Fonte Nova, domingo contra o Juventude, também pelo Brasileirão. O tricolor vai entrar em campo com uma dupla de zaga inédita nessa temporada. De titular absoluto em 2024, a reserva na maior parte desta temporada. Contra o Juventude, Gabriel Xavier terá apenas a segunda oportunidade de começar jogando neste Brasileirão. Hoje o David e o Mingo estão muito bem, não estão dando brecha. Obviamente eu quero jogar, quero ter mais minutos, mas com muito respeito a eles, muito trabalho. Torcer para que sempre que o professor der a oportunidade de ter minutos, que eu possa ir bem e conquistar mais minutos. Lidando com lesões ao longo da temporada, a única chance como titular no Brasileirão foi contra o Flamengo, fora de casa. Agora, a oportunidade será em Salvador. Sem Ramos Mingo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Xavier será companheiro de David Duarte. Gilberto, também suspenso, dá lugar a Santiago Arias.
No ano passado, Gabriel participou de 53 das 69 partidas disputadas pelo Bahia na temporada, sendo reserva em apenas 2 oportunidades. Já neste ano, em que a equipe principal fez 45 partidas, foi a campo apenas 14 vezes. O desafio da defesa tricolor será diante do segundo pior ataque da Série A. O Juventude marcou apenas 10 gols até aqui. Além disso, é o pior visitante do campeonato. Perdeu todos os jogos fora do Rio Grande do Sul. Chance para o Bahia quebrar um retrospecto incômodo. Até aqui, o tricolor não conseguiu bater nenhuma equipe da zona de rebaixamento. A gente tem certeza que vai ser um grande jogo. A gente vai estar concentrado para ganhar duelos, marcar pressão alta e impor o nosso jogo contra o nosso adversário. O Bahia nunca perdeu para o Juventude como mandante na história do confronto. Eu fico por aqui desejando uma excelente noite para você e para todos. E um final de semana cheio de alegrias para os torcedores baianos. Tá bom, então. Obrigado, Dani. O BATV vai para um rápido intervalo e volta com uma reportagem especial contando como a inteligência artificial tem ajudado a recontar as histórias e resgatar a dignidade de pessoas que foram escravizadas. Não saia daí, tá imperdível. BATV de volta e hoje a gente recebe um convidado muito especial. Eu estou falando do repórter Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo ao BATV, meu amigo. Que é isso, eu estou muito feliz. Em pessoa e para falar de um bom aniversário motivo, né? dele hoje. Parabéns antes de qualquer coisa. Obrigado, meu amigo. Mas vamos falar do Onde Tem Bahia hoje, depois do Globo Repórter. Maravilha, a segunda temporada começando. Boa noite para todo mundo. Pois é, agora desbravando a força das águas da Bahia. Sabe que a gente percorre o mundo inteiro buscando baianos e a Bahia, nessa força que a gente tem. E dessa vez a gente viajou, 40 mil quilômetros. Uma volta na Terra. Por exemplo, em Miami, a gente foi mostrar o pescado baiano. Exatamente, o pescado baiano que sai de Paulo Afonso, lá do norte do estado, e vai para Miami. Inclusive, vamos falar dessa história toda com o Trump, né? Com o tarifaço que está afetando isso aí. Olha a lagosta que a gente foi encontrar. Você não imagina como a lagosta é transportada. Ninguém sabe como é, a gente vai mostrar exatamente isso. Fomos até Nova York, mostrar famílias que vivem lá em Nova York também, artistas que saíram da Bahia e hoje brilham nos Estados Unidos. E também fomos até a Itália mostrar algo inacreditável, um robô feito aqui na Bahia, DNA baiano, e que pode revolucionar as inspeções subaquáticas em todo o planeta. Hoje, depois do Globo Repórter, Onde Tem Bahia, segunda temporada. Quem é que vai perder? Eduardo, aviso, recado, obrigado, amigo. Parabéns sempre. Obrigado, Du. Tchau, obrigado, gente. meu amigo. Gente, hoje, 25 de julho, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Aqui em Salvador, entidades do movimento negro, coletivos de mulheres, grupos comunitários de mulheres e sindicatos participaram da Marcha das Mulheres Negras. A concentração foi na Praça da Piedade e a caminhada seguiu até a Praça Municipal. 40 percussionistas do Ileiaê, Olodum, entre outros grupos, participaram da manifestação que luta pelo bem viver das mulheres negras, por dignidade de trabalho e reparação histórica. E falando ainda do assunto, a Bahia é o único estado com predominância da ancestralidade africana na população. De acordo com a pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, a população baiana é 48,3% africana, 46,5% europeia e 5,2% indígena. Diante deste contexto, iniciativas baianas buscam humanizar e resgatar a história africana no estado. É o que o projeto Fragmentos de Memória, do Arquivo Público da Bahia, está fazendo com a ajuda da inteligência artificial. Confira. Dário, Maria, Sênaco, Laurentina. Estes rostos pretos, sofridos, tristes, são de escravizados que chegaram à Bahia a bordo de navios negreiros no período da escravidão. Como estas imagens foram feitas usando a tecnologia do futuro, cada vez mais em nosso presente, para resgatar o passado. A gente cruzou informações sobre marcas de nações africanas, características de nações africanas, base de dados de fotografias que nós temos aqui. Cruzamos essas informações dentro da IA, dando prompt bem específico para reproduzir
as características dos fenótipos das nações africanas, sudaneses, que é a maioria que vieram para a Bahia, para que a gente possa alcançar ao máximo a realidade dos fatos. Jorge é diretor do Arquivo Público da Bahia, o primeiro negro em 135 anos desde a criação. Foi dele a ideia de fazer esse projeto, o Fragmentos de Memória, parte do programa Resgate Ancestral. A gente quer levar uma grande exposição interativa com os rostos de três representantes, um homem africano escravizado, uma mulher escravizada e uma criança escravizada, para que a população consiga interagir perguntando coisas da época. A gente quer estabelecer um diálogo de contexto, como era a vida, o porquê eles vieram para cá, como era o seu dia a dia, e como nós temos aqui 214 anos de base de dados, temos aqui uma assertividade que esse contexto será reproduzido pelas IA. Aqui nessa mesa a gente vê mais um capítulo da crueldade da escravidão. Os documentos, ou melhor, a falta deles. Enquanto os não negros chegavam aqui e eram registrados em livros como esse, com o nome completo, embarcação, naturalidade, a profissão e até a finalidade da viagem, os negros, quando chegavam, eram registrados com o nome já em português e, no máximo, a nação a que pertenciam. Aqui, por exemplo, é a Maria Nagô Preta Forra. E nada mais. Adalton foi parte fundamental nesse projeto. Ele é o coordenador de preservação do arquivo. Juntamente com a equipe, eles foram buscando os documentos com até 214 anos, protegidos aqui para alimentar os sistemas de inteligência artificial. Um estagiário da Guiné-Bissau também foi essencial para identificar peculiaridades de cada região africana. A parte mais complicada foi lidar com as informações tão abstratas no sentido de generalizadas, né? Então, é a cor da pele, a altura, muitas alturas de crianças que estão em fase de crescimento, só tem lá dizendo em crescimento, e tentar respeitar o máximo possível, diante da pouca informação que a gente tem através desses documentos, trazer o mais próximo do que era, trazer verossimilhança a essas pessoas, né? Resgatar o passado é a fórmula para devolver a dignidade de quem vive no presente. Pensando nisso, os arqueólogos fizeram as escavações no terreno da Pupileira. Em uma área de menos de 6 metros quadrados, pelo menos 2 ossadas já foram encontradas. Eu acho que a retirada mais profunda que se fez dessas pessoas que estiveram aqui foi a humanidade. Eles foram desumanizados, eles foram colocados na categoria de coisas. Trazer a possibilidade dessa escavação e, para além disso, a localização efetiva desses vestígios ósseos vai trazer também a possibilidade de discutir ações de retomada de dignidade dessas populações. Se uma mulher escravizada pudesse ter escrito um texto, ele seria mais ou menos assim. O sal do mar ainda queima na garganta da minha lembrança. Aqui em Salvador sou doméstica. Minhas mãos conhecem a prata da casa mais do que o afago. Elas limpam, cozinham, servem, dia e noite. O cansaço se amarra nos meus ossos. Meu corpo não é meu. Minhas costas são um mapa de rios secos. E à noite no silêncio do sobrado, ele rasga a gente por dentro devagarinho. E é por isso que é urgente resgatar essas memórias para jamais vivê-las novamente. Nosso trabalho inicial era localizar as ossadas. Agora a gente localizou. Quais vão ser os próximos andamentos que vamos tomar? A gente vai continuar fingindo que aquele espaço não existe, fingindo que aquelas pessoas não estão ali, ou a gente vai, a partir dessa grande possibilidade que a gente tem, dessa grande oportunidade, discutir reparação, discutir o que é o direcionamento de corpos negros dentro da sociedade baiana e brasileira. A gente tem que refletir sobre isso, né? E agora a gente vai até a Biblioteca dos Barris, onde acontece neste momento o Encontros Negros. É um projeto que celebra a cultura negra.
Quem está por lá é a Beatriz Oliveira. Bia, boa noite. Já começou, inclusive, aí a rodada de conversa com a escritora e filósofa Jamila Ribeiro. Boa noite, Sodak. A você que nos acompanha. Já começou nesse momento de Jamila Ribeiro, filósofa, escritora, educadora, também ativista do movimento negro aqui no Brasil, do feminismo negro, já está aqui dialogando com o público. Quem está mediando essa conversa, inclusive, é a jornalista Val Bem-vindo. Aqui de Jamila fala sobre a sua trajetória, que dialoga diretamente com a luta antirracista. E nessa data, 25 de julho, esse diálogo se torna ainda mais importante, Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, um dia de refletir de fato sobre o protagonismo da mulher negra na sociedade. Inclusive o tema dessa conversa é Por que lutamos? A plateia aqui está de olhos vidrados nesse diálogo, que vai continuar por aqui ainda. Já teve um momento também aqui de uma programação cultural e agora o foco de fato é essa conversa muito importante. Aquelas também discutem sobre ancestralidade, também falam aqui sobre resistência e justamente essa luta aqui por um país mais igual, né, em termos raciais e também de gênero. Sodak? Obrigado, Bia, pelas informações. A gente fica por aqui. Para rever o BATV, é só acessar o G1 Bahia. Outras notícias amanhã no Bom Dia Sábado. E antes de encerrar o BATV, eu lembro a você que segunda-feira temos um encontro, a estreia do Bom Dia, do Boa Noite Bahia, na Bahia FM, a partir das 6 da tarde. Estou contando com a sua participação. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.